Capítulo 45 Azura 2. Um final adequado para um falso herói. Sua alma gritou de agonia ao ser engolida por Bercérios. Oa! Enquanto ele permanecesse trancado em seu mundo Azura, ele não poderia entrar no ciclo de reencarnação. Enquanto Uyuki limpava o sangue de sua espada, um texto branco apareceu diante dele. Bercérios pode mudar de forma de acordo com a vontade do usuário. Se necessário, você pode até invocar os espíritos daqueles que você absorveu. Espíritos. Eles eram um pouco diferentes dos mortos-vivos comuns, porque mantinham uma certa quantidade de habilidades e capacidades de quando estavam vivos. Depois de pensar um pouco, Uyuki decidiu transformar Bercérios em uma espada longa. Isso deveria ser melhor ao tentar absorver suas almas. Ele também precisava de diferentes tipos de armas. Quando ele chegava ao continente ETH, havia muitos oponentes problemáticos esperando por ele. Enquanto respirava fundo, Uyuki examinou as estatísticas de Bercérios. Igual a descrição igual a. Bercérios da espada do deus demônio. Categoria, arma. Grau, S, crescimento. Durabilidade, 72.500. Efeito, permite que o usuário empunhe o poder de um deus demônio. Pode absorver a alma de suas vítimas e invocá-las para lutar ao seu lado. Seu poder aumenta quanto mais almas ele absorve. Só pode ser empunhado por um Azura e pode ser armazenado dentro do corpo de seu dono sem a necessidade de equipamento de armazenamento. Igual a fim descrição igual a. Simplesmente incrível. Itens de grau S eram raramente vistos. Mesmo aqueles no nível Overlord no passado não conseguiam necessariamente colocar as mãos neles. Sem mencionar que era até mesmo uma arma do tipo crescimento, então quem sabia o quão longe ela poderia ir. Deve ser muito forte, pois contém o poder do deus demônio que é usado para destruir este mundo. Mas ainda preciso da Grandia. Ele tinha a habilidade poderosa de roubar estatísticas matando jogadores marcados em vermelho, então ele estava ansioso para ver como ficaria conforme seu nível subisse. Enquanto ele assimilava Bercérios em seu corpo, ele ouviu um grande estrondo. Eles já chegaram aqui. Ele precisava resolver isso primeiro antes de poder estabelecer a paz. Depois de olhar em volta um pouco, Uyuki caminhou até Aris, que estava preocupada em ficar para trás. O olho do deus demônio foi fechado mais uma vez. Tudo foi feito por Aris, que havia parado de coletar o mana de dentro da capital. Depois de se tornar membro do grupo de Uyuki e recuperar seus poderes, ela ajudou a restaurar a capital Marlene. Não houve mais conflitos entre os dois lados, já que todos os demônios restantes eram de patente inferior à de Aris, então eles naturalmente se submeteram ao Uyuki ao saber de seu status como Azura. A espada sagrada Baltia foi selada sob a Catedral de Beatrice, no mesmo lugar onde Bercérios estivera anteriormente. Elizabeth jurou não empunhá-la a menos que houvesse uma ameaça existencial ao seu povo. E assim, o reino foi gradualmente reconstruído. Projetos de construção foram realizados por toda a capital, enquanto refugiados chegavam dos arredores ou do reino devastado. Houve também uma reunião entre os escalões superiores para investigar o que havia causado uma catástrofe sem precedentes. Devido a isso, Elizabeth era a mais ocupada de todas, a única sobrevivente da família real. Além disso, como ela era considerada uma mulher bastante fraca, houve muitas provações que ela teve que superar para consolidar sua posição. Uyuki e Leifina ficaram ao lado dela no palácio durante esses tempos difíceis, dando-lhe apoio. Naturalmente, havia inúmeros nobres ambiciosos que viram esse caos como uma oportunidade de almejar o trono, mas eles foram facilmente derrotados por Ferdinando e sua guilda Blackmores. Como resultado, Elizabeth logo foi coroada como rainha. Ao reunir apoiadores leais ao seu lado, não demorou muito para que sua posição se tornasse segura. Os plebeus voltaram às suas vidas cotidianas, como se nada tivesse acontecido, e a paz reinou na terra. Você vai embora agora? Sim, tenho muitas coisas para fazer. Elizabeth olhou para o Uyuki, que tinha vindo se despedir. Um homem de cabelos pretos e olhos frios como um lago congelado no inverno. Ela sabia que esse dia chegaria, mas seu coração doía mesmo assim. Então adeus. Espere. Assim que ele se virou, Elizabeth correu até ele e o abraçou com força por trás. Seus cabelos prateados brilhantes balançavam na brisa da primavera, enquanto o perfume das flores desabrochando entrava pela janela aberta. O que é? Eu te amo. No começo ela pensou que era apenas uma paixão, mas com o tempo percebeu que era algo muito mais profundo.
Sentimentos que ela nunca havia experimentado antes. As mesmas emoções que ela foi ensinada a ter cuidado, já que ela deveria estar satisfeita com seu futuro de ser usada para casamento político. Aspas. Aspas. Eu sei que não podemos ficar juntos, mas senti que se eu não confessasse agora, seria algo que eu me arrependeria pelo resto da minha vida. Suas pálpebras tremeram e lágrimas escorriam pelo rosto de Elizabeth enquanto ela enterrava o rosto nas costas de Wilkie. Ela era apenas uma garota de 19 anos, para quem seu primeiro amor era mais importante que toda a riqueza do mundo. Não podemos. O Wilkie se virou e colocou seus lábios nos dela. A rosa doce e apenas o hálito do lobo são fixos. Elizabeth corou profundamente enquanto sua mente corava, seu rosto parecia o de um anjo. Só uma coisinha para lembrar de mim. Bem, posso te pedir um favor? Se você conseguir atingir todos os objetivos que estabeleceu para si mesmo, você pode, por favor, vir me ver mais uma vez. Elizabeth murmurou como uma garotinha tímida. Não sei se será possível, mas vou tentar. Eu vou esperar por você, Quint. Não, Wilkie. Elizabeth deu um passo para trás e lhe deu um sorriso radiante. Ela parecia ter esclarecido a confusão em seu coração. Wilkie então saiu do quarto de Elizabeth e se encontrou com Leifina, que estava esperando na porta. Isso levou um tempo. Havia alguns negócios para discutir. Ele sentiu que era melhor guardar para si o que aconteceu entre ele e Elizabeth. Enquanto caminhavam pelo corredor, o Ryuki pegou o item que havia recebido por completar a missão final. Igual a descrição igual a. Lemegeton. Categoria, item pessoal. Efeito, você pode selar e então comandar os 72 reis demônios de Salomão. Quando você tiver selado todos eles, uma habilidade oculta será ativada. Igual a fim descrição igual a. Eu nunca imaginei que Lemegeton estivesse aqui o tempo todo. O livro lendário que era conhecido como a Chave Menor de Salomão. Ele agora entendia por que ninguém nunca o havia encontrado 40 anos atrás. Como era uma recompensa dada pela conclusão do 100º andar da Torre do Crepúsculo, ele tinha certeza de que desempenharia um papel fundamental para alcançar o trono divino. Finalmente Deus Celestial nunca apareceu. É porque ele não pode ir contra os arranjos do sistema. O trono do Deus Demônio estava destinado a ser ocupado eventualmente. A razão pela qual Versélios havia sido enterrado e selado anteriormente era para manter o sistema atual. A família real não foi informada de nenhum detalhe, apenas foi instruída a deslacrar a espada em uma data específica. Isso liberaria o poder do Deus Demônio, que então destruiria o mundo. Quando o mundo entrasse no ciclo de reencarnação, Leonard renasceria e mais uma vez encontraria outro reino, permitindo-lhe viver uma vida de opulência novamente. Claro que agora que Versélios tinha um novo dono, o futuro era incerto. 300 anos é o suficiente. De acordo com Aris, a destruição só deveria ocorrer então, mas ela não queria esperar tanto tempo. Para esse fim, ela inventou o olho do Deus Demônio para trazer a destruição do mundo antes do previsto. O Deus Demônio se rebelou contra o sistema. O Wilkie não tinha certeza de qual decisão teria tomado se tivesse enfrentado as mesmas circunstâncias do Deus Demônio que ocupava o trono. Ainda assim, não seria tarde demais para decidir sua resposta depois de primeiro ter subido até aquela posição. Por enquanto, tudo o que ele precisava se preocupar era como continuar avançando. Devemos voltar? Sim. Leifina gritou animadamente enquanto seguia o Wilkie, entrando no portal dimensional dourado que apareceu diante deles. Na entrada da Torre do Crepúsculo, Samuel estava preparando seu grupo para liderar o ataque. Estou um pouco nervoso. O último sítio histórico. Apenas com base em sua localização e tamanho, era óbvio que seria o de maior nível de dificuldade. Era óbvio que seria muito difícil para Samuel e sua equipe, que estavam longe de ser os melhores. Ainda assim, ele não tinha outra escolha. Praticamente todos os campos de caça tinham sido limpos e não havia nenhuma outra área para ganhar moedas antigas. As únicas duas restantes eram a área dos grifos e esta torre, e todos agora sabiam que os grifos não eram algo com que pudessem lidar. Por essa razão, quando ele propôs à sua equipe enfrentar a Torre do Crepúsculo, a maioria concordou. Senhor Samuel, você acha que somos suficientes? Se não estamos confiantes, não deveríamos consultar Li Jae-sung. É claro que ainda havia alguns entre eles que tinham dúvidas. Vai ficar tudo bem, na pior das hipóteses, se ficar muito perigoso, você sempre pode usar a pedra de retorno para escapar.
Samuel estava ficando sem áreas para provar seu valor e precisava de uma grande vitória para restaurar a confiança da equipe e da aliança nele. Ele tinha certeza de uma coisa. Shun Woo-hyuk definitivamente está dentro da torre. Apesar de ser o comandante deles, ele estava ausente há algum tempo. O único lugar que poderia atrair o interesse de um homem assim seria esta Torre do Crepúsculo. Mesmo que ele não tivesse ideia do que encontrariam lá dentro, era fácil supor que as recompensas seriam abundantes. O plano de Samuel era encontrá-lo lá dentro e lucrar silenciosamente por trás. Ele sorriu para si mesmo quando estava prestes a dar a ordem para entrar. O último andar da Torre do Crepúsculo foi limpo. A Torre do Crepúsculo desaparecerá em breve. Todos os aventureiros que estiverem lá dentro serão teletransportados para suas respectivas fortalezas. Um anúncio que os atingiu como um raio. Todos, Samuel incluído, ficaram chocados com os olhos arregalados. Ele já chegou ao topo. Mas é tão alto. Embora não fosse como se a Batalha do Canyon tivesse acabado de começar, a ideia de que alguém chegou ao topo de uma torre tão alta em tão pouco tempo era simplesmente absurda. Enquanto todos estavam atônitos, aceitando o último anúncio. Um grito de mulher ecoou no ar. Em pânico, Samuel olhou para o céu e congelou. Um grifo. Ele quase morreu para um deles enquanto explorava as cadeias de montanhas. Embora ele não tenha sido o alvo de nenhum dos ataques deles porque ele fugiu imediatamente, ainda assim foi uma experiência traumática. Porém, este era um pouco mais escuro, como se tivesse morrido e voltado à vida. Isso, está vindo para cá. Samuel. Rápido, tome uma decisão. Os aventureiros atrás dele incitaram Samuel enquanto olhavam para cima nervosamente. Samuel rapidamente tirou uma pedra de retorno do bolso. Todos recuem imediatamente. Agora que a Torre do Crepúsculo não existia mais, não havia mais razão para eles ficarem ali. Se ele arriscasse a vida dos membros de seu partido sem motivo, ele seria criticado como um líder incompetente. Vendo o grupo de Samuel recuar instantaneamente, Woo-hyuk só conseguiu balançar a cabeça. Ele está tão rápido quanto sempre fugindo. Mesmo depois de terem ido para o continente, ele conseguiu sobreviver por muito tempo devido à sua timidez. Ainda assim, como ele não havia melhorado muito sua força e influência, eventualmente isso o alcançou e ele pereceu. Acorde, estamos de volta em terra firme. Senhor. Ainda me sinto um pouco tonto. Ela murmurou, meio adormecida. Woo-hyuk suspirou e a abraçou com força. Não, você não precisa fazer isso. Não seja tão tímido, tenho a obrigação de cuidar bem de você. Mesmo enquanto eles estavam no Palácio Real, foi Woo-hyuk quem ficou ao lado dela, cuidando dela enquanto ela estava inconsciente. Isso significava que Woo-hyuk iria lavá-la e trocar suas roupas também. Quando ela pensou no que ele tinha feito, seu rosto começou a esquentar e ficou vermelho. Por favor, me coloque no chão, eu consigo andar sozinho. Ok. Quando Woo-hyuk a soltou, ela rapidamente colocou alguma distância entre eles. Um instinto protetor feminino. Ela não conseguia controlar sua timidez. Você está agindo de forma fofa de propósito. Sem chance. Leifina, que tentou negar, rapidamente fechou a boca porque viu Woo-hyuk olhando diretamente para ela. Vamos voltar com calma. Ok. Um homem que sempre fez o inesperado. Leifina seguiu atrás dele com um olhar severo. Quaadec. Grandes rachaduras começaram a se formar na Torre do Crepúsculo, à medida que ela começava a desmoronar e virar uma pilha de escombros. Um edifício misterioso deixado ali pelo Criador. Ela abrigou inúmeras tragédias, marcando a ascensão e queda de muitos pequenos reinos. O mesmo era verdade para o futuro desses aventureiros. Eles teriam que resolver diferentes situações neste mundo caótico. Usando uma pedra de retorno, os dois deixaram as areias movediças para trás. Ao retornar à fortaleza, Woo-hyuk recebeu algumas atualizações sobre seu status atual dos líderes. 2 anos se passaram para ele dentro da Torre do Crepúsculo, mas aqui no Canyon só se passaram 15 dias. Após um dia de descanso, Woo-hyuk liderou seu exército de mortos-vivos para vasculhar as cadeias de montanhas e vales em busca de quaisquer recompensas que ainda pudessem estar escondidas. Infelizmente, além dos topos das montanhas, eles não encontraram nada valioso. Ele só conseguiu coletar mais alguns pontos de habilidade de liderança e pergaminhos de teletransporte. Depois de concluir que havia mais ou menos saqueado tudo, Woo-hyuk decidiu que era hora de dar um fim a essa etapa do Canyon. Não havia razão para prolongar mais. Apenas 3 horas depois.
Quahak. Salve. Kuruk. Os aventureiros da facção azul que estavam defendendo a entrada de sua fortaleza caíram no chão em agonia. Alguns escolheram lutar até o último homem e tiveram que ser mortos. Quazizik. A pedra guardiã deles foi quebrada com um único golpe de Grandia, fazendo com que um texto branco aparecesse diante dos olhos de todos. Shun Uyuk da facção vermelha destruiu a pedra guardiã do inimigo. A facção vermelha é vitoriosa. Um período de carência proibindo qualquer violência está em vigor. Todos os aventureiros sobreviventes da facção azul foram enviados para os campos de trabalho. Os membros da facção vermelha são livres para viajar entre qualquer uma das fortalezas. A função loja geral dentro dos relógios do aventureiro agora está desabilitada. Os itens vendidos nas tavernas agora são gratuitos para aqueles da facção vermelha. Qualquer ato criminoso agora é proibido, os infratores serão enviados diretamente para a prisão, sem nenhuma exceção. Os líderes da facção vermelha podem consultar e decidir o que fazer com seus prisioneiros de guerra. O palco havia chegado ao fim. Todos os monstros por todo o mapa tinham desaparecido. Todos os sobreviventes da facção vermelha tinham sido teletransportados para a entrada da fonte da facção azul. Parabéns pela sua vitória neste campo de batalha. Eve sorriu enquanto olhava para os jogadores que a encaravam com expressões solenes. O que acontece depois? Temos que lutar de novo? Vendo as expressões ansiosas de todos, Eve balançou o dedo indicador. Não, com isso a batalha do Canyon chegou ao fim. É aqui também que nos separaremos. É claro que as provações que continuariam a ser impostas a eles eram basicamente intermináveis. Eles agora iriam para o palco principal e seriam forçados a trilhar seu próprio caminho. Este jogo não terminaria até que todos os tronos estivessem ocupados. Ao ouvir a descrição de Eva, os aventureiros não conseguiram evitar o desespero. Continente ETH. Claramente estaria cheio de monstros. Medo do desconhecido. Enquanto observava a reação deles com um sorriso satisfeito, Eve acenou com a mão e invocou um portal negro. Eu posso entender sua preocupação. Um conselho que eu vou te dar é reunir suas forças. Durante esse período de carência, os sobreviventes tiveram tempo para aumentar suas forças. A batalha pelo trono. Era um lugar onde os líderes coroados se enfrentavam em um mapa desértico. O vencedor subiria de nível, absorvendo as forças do oponente. O nível mais alto que eles poderiam alcançar era a coroa de ouro de nível 10. Os líderes engoliram em seco, animados com a perspectiva de liderar um grupo de 10.000 pessoas. Não se preocupe, no entanto, vocês não vão se enfrentar, já que o sorteio evita aqueles do mesmo setor. Boa sorte! O período de carência durava apenas até a noite seguinte, dependendo de quando a batalha do Canyon chegasse ao fim. Para eliminar qualquer exploração, a capacidade dos líderes de expulsar membros, bem como a capacidade dos membros de acusar seus líderes, foi temporariamente desativada. Somente sair voluntariamente ou assimilar forças com o uso da habilidade líder de negociação era possível. Quando Eve desapareceu, os jogadores restantes começaram a discutir entre si em seus grupos.